Olá, meu nome é Otacílio de Moraes Souza, contador. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda da pessoa física? Quem é obrigado a declarar? Obrigado a declarar são aqueles contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Aqueles também que tiveram rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte ou não tributáveis superiores a 40 mil. Os contribuintes também que têm bens e direitos superiores a R$ 300 mil. Também aqueles que tiveram ganho de capital, com operações, por exemplo, com venda de imóveis no mercado de ações, mercado de renda futura, então, ou assemelhadas, são obrigados a declarar. Também são obrigados a declarar aqueles que tiveram ganho de capital na venda do imóvel residencial, desde que no prazo de 180 dias, eles vão reverter esse valor da venda na compra de outro imóvel. Essas são as maiores hipóteses que abrangem praticamente quase 100% dos contribuintes brasileiros que são obrigados a declarar. Agora, com a ajuda de alguns amigos, vamos esclarecer as principais dúvidas dos contribuintes. Um pouquinho sobre as principais dúvidas dos contribuintes. Dependentes. Dependentes pode ser o companheiro, cônjuge, filho até 21 anos ou até 24 anos, se estiver realizando ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Os pais, avós, bisavós, com rendimentos até R$ 22.847,76 anuais, né? Dependentes também pode ser aquele que o contribuinte detém a guarda judicial, seja tutor ou curador. A declaração, ao inserir o dependente, coloca-se o nome, CPF, data de nascimento e já considera inclusive um desconto padrão de R$ 2.275,08. Além desse desconto padrão que a declaração já considera, podem ser colocados todas as despesas referentes aos dependentes. Por exemplo, despesas com gastos com educação, com saúde, contribuição de previdência privada. Outra coisa também que tem que ser colocado não são somente as despesas, mas também todos os rendimentos e bens de direitos, caso os dependentes tenham. Outro ponto importante também é que um dependente ele pode constar somente numa declaração. Então, por exemplo, pais, se tiver um filho ou dois, o filho não pode constar na declaração de um e do outro. Por exemplo, eu posso até colocar um filho na minha declaração e a esposa colocar o filho na outra declaração, mas o mesmo nunca pode estar constando em duas declarações, ok? Outra coisa também importante, que o pessoal tem muita dúvida, é referente aos gastos com saúde. Gastos com saúde são dedutíveis, aqueles com planos de saúde, hospitais, clínicas, médicos, sempre suportados por documentação comprobatória. Mas outra coisa importante a frisar é o seguinte, olha, despesas, por exemplo, com casas de repouso, com embelezamento pessoal, mesmo sendo realizadas por médicos ou clínicas, elas não são dedutíveis, porque não são despesas consideradas essenciais à saúde. Outra dúvida que o pessoal tem muito é sobre imóvel. Eu posso atualizar o meu imóvel ao valor de mercado? Não. O imóvel não pode ser atualizado nem ao valor de mercado, não pode sofrer correção monetária, você pegar a inflação, aplicar sobre o valor da declaração do ano anterior e atualizar. Não pode. O imóvel só sofre acréscimo se, no caso, houver reforma, ampliação ou construção naquele imóvel. Então, aí você suportado pelas notas fiscais, recibos de prestadores de serviço, toda a documentação, você pode ampliar, ou seja, você pode sim colocar o aumento destacado na declaração. Dívidas. Eu tenho uma dívida de R$ 4.000, posso declarar? Pode. Dívidas só são obrigatórias as dívidas acima de R$ 5.000, mas caso tenha uma dívida menor, pode declarar sim. Despesas com treinamentos, elas são dedutíveis.
o meu filho ou eu faço curso de treinamento, sempre aperfeiçoamento. Não, não são dedutíveis. Despesas com educação, elas têm um limite de R$ 3.561,50, mas são despesas com educação ligadas ao ensino fundamental, a colégio, ensino superior, pós-graduação. Cursos complementares como inglês, informática, treinamentos específicos não são dedutíveis. Onde consigo obter o programa do Imposto de Renda? No site da Receita Federal você conseguirá fazer o download do programa. Ele instalará um arquivo no seu computador ou notebook que, ao clicá-lo, ele abrirá e fará a instalação do programa. Para quem quer fazer a declaração através de celular ou tablet, poderá baixar o app Meu Imposto de Renda. Nesse site também há um perguntão, onde existem várias perguntas e respostas frequentes, existem dicas e novidades, ou seja, várias informações, não só apenas o programa, para que o contribuinte possa fazer da melhor forma a sua declaração de imposto de renda. Existe mais de um tipo de declaração? Pode me explicar melhor? Existe o programa para elaborar a declaração e dentro desse programa o contribuinte faz a opção pela declaração completa e simplificada. Na declaração completa, o contribuinte coloca todas as despesas, principalmente as dedutíveis, gastos com saúde, por exemplo, com hospitais, clínicas, planos de saúde, médicos, dentistas, contribuição previdenciária. E ele não coloca só as despesas dele, ele enquanto titular, mas também as dos dependentes. Então, o que é vantajoso na declaração completa é quando essas despesas dedutíveis ultrapassam a 20% do valor dos rendimentos tributáveis, porque assim ele terá, através da declaração completa, um maior abatimento para o cálculo do imposto de renda. E como é a declaração simplificada? A declaração simplificada ela não leva em conta o que foi declarado como despesa dedutível. Por quê? Ela é simplificada porque ela parte do princípio que o contribuinte fará a opção de considerar 20% dos rendimentos tributáveis como despesas. É claro que há um limite imposto pela Receita Federal. Esse limite de 20% sobre os rendimentos tributáveis é de R$ 16.754,34. Acima deste valor, a Receita Federal não deixa que seja utilizado um desconto simplificado. É no máximo este o teto. Ao final da declaração, o contribuinte poderá ver os dois tipos de tributação, por deduções legais, que é a declaração completa, ou o desconto padrão, que é por desconto simplificado. Ali ele verificará qual é a opção mais vantajosa, ou seja, qual é o valor menor a pagar de imposto, então qual a maior restituição. Clicará e fará a opção do modelo, ou seja, do tipo de declaração que ele quer entregar, e aí sim ele pode efetuar a transmissão da declaração. Existe prazo e multa para a entrega da declaração? O prazo de entrega da declaração é de 2 de março a 30 de abril. O contribuinte que é obrigado a declarar e perder esse prazo pagará uma multa mínima de R$ 165,74. A multa é 20% do valor devido. Só pagar a multa mínima quando 20% do valor devido for abaixo de R$ 165,74. E o contribuinte que não é obrigado a declarar e depois do dia 30 de abril entregar, não tem problema e não pagará a multa. Vamos ver agora algumas informações para o preenchimento da declaração, principalmente das fichas mais utilizadas e alguns outros dados que muitos contribuintes têm dúvidas. A primeira ficha que o contribuinte deve preencher é a identificação do contribuinte, onde ele colocará o seu nome, data de nascimento, número do título de eleitor, colocará se possui cônjuge ou companheiro, colocará o seu endereço e o seu cargo e a função. Quem pode ser dependente e como declará-los? Outra ficha importante também é a ficha de dependentes. Quem que pode ser incluído nela? O cônjuge ou companheiro,
o filho até 21 anos, o filho até 24 anos, desde que ele esteja fazendo universidade ou colégio técnico. Os pais, avós, bisavós também podem ser incluídos como dependentes, desde que o rendimento deles tenha sido até R$ 22.847,76. Aquele que também o titular detenha a guarda judicial, seja tutor ou curador, ou seja, por decisão judicial. É importante saber também que um dependente, uma vez constando numa declaração, ele não pode estar constando noutra. Ou seja, uma mesma pessoa não pode ser dependente de diversas outras pessoas, ou seja, em diversas outras declarações. Por exemplo, os pais resolvem colocar o filho nas duas declarações. Não pode, só pode constar numa declaração. Então, frisando, sempre o dependente tem que ser incluído somente na declaração de um contribuinte. Outra coisa também, não só as despesas do dependente, mas também os rendimentos deles deverão ser incluídos na declaração do titular. Na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoas Jurídicas, serão colocados rendimentos tributáveis tanto do titular quanto do dependente. Cada um tem uma aba que distingue titular e dependente. Quais rendimentos serão colocados? Aqueles rendimentos que as pessoas recebem como assalariado, quer seja assalariado de pessoa jurídica, e também aí serão inseridos aqueles que são assalariados de pessoas físicas, ou seja, aqueles que são empregados de pessoas físicas também se coloca nesta ficha aí. Também quais outros rendimentos que entrarão? Os rendimentos recebidos de previdência privada, no caso seguro de morte ou invalidez, rendimentos também que recebe porventura de aluguel de pessoa jurídica. Esses são os principais rendimentos que são colocados nesta ficha. Lembrando que você terá que ter todos os dados, ou seja, o nome da empresa, o nome da pessoa física, se for assalariado pessoa física, né? O número do CNPJ ou CPF, os rendimentos tributáveis, se houver dedução da previdência privada, aí você colocará imposto de renda retido na fonte, o valor do 13º e o valor do imposto de renda retido no 13º. A ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Física do Exterior, nela são inseridos rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado, como autônomos, por exemplo, médicos, transportadores de passageiros, professores, engenheiros, representantes comerciais, dentre outros. Não necessariamente são de profissões legalmente habilitadas, mas qualquer tipo de trabalho que tenha sido prestado para uma pessoa física. Também os rendimentos recebidos, de pensão alimentícia, também rendimentos decorrentes de aluguel de imóvel ou imóvel, de royalties e também rendimentos decorrentes do exterior. Existem também colunas de deduções, onde você pode colocar a contribuição previdenciária recolhida no decorrer do ano anterior, através de guia individual. Também existe uma coluna de dependentes, onde você coloca o número de dependentes que possui. Se você realizou o pagamento de pensão alimentícia, também pode colocar aí nessa coluna. Existe uma coluna de livro caixa, onde você escriturou as despesas necessárias para a realização das suas atividades. Elas também podem ser deduzidas. Existe uma coluna que é DARF pago através de Carnê-Leão. Nesta coluna vão os impostos recolhidos no ano passado, apurados pelo programa Carnê-Leão. O programa Carnê-Leão é um programa que o contribuinte usa no ano anterior para inserir os seus rendimentos, despesas e apurar os impostos, ou seja, os DARFs, mensalmente a serem pagos. Ficha Bens de Direitos, o contribuinte coloca todos os bens e direitos, tanto do titular quanto dos dependentes. São inseridos, por exemplo, então, dados de sala, prédio, casa, apartamento, loja,
construções, benfeitorias, meios de transporte como veículos, aeronaves, embarcações, todas as aplicações em ações, participações societárias, também o que você tem de conta corrente, conta poupança, aplicações financeiras, quer sejam em fundos, CDBs, RDPs, ouros, todos os tipos de aplicações. As contribuições também para a previdência privada a título de VGBL, ou seja, todos os bens e direitos são detalhados. Importante é o seguinte, existem alguns bens que eles pedem o detalhamento, como, por exemplo, imóvel, você tem que colocar o número do IPTU ou do NIF, tem que colocar a matrícula, o nome do cartório, a metragem, data de aquisição, valor de aquisição. No caso, por exemplo, de contas bancárias, você tem que colocar o CNPJ do banco, o nome do banco, a agência, o número da conta. Ou seja, cada vez mais a Receita ela pede o detalhamento dos seus bens e direitos. Na ficha Pagamentos Efetuados, o contribuinte deposita os documentos que comprovam as despesas, insere ali os gastos com educação, dedutíveis, hospitais, clínicas, planos de saúde, médicos como fonoaudiólogos, psicólogos, pediatras, previdência complementar e FAP, pensão alimentícia paga a dependentes, despesas com profissionais como advogados, arquitetos e outros. Ele também pode inserir outras despesas que julga serem importantes colocar e também que não são dedutíveis. Aí, no caso, existe um item, inclusive, 99 outras despesas, que todas as despesas que não têm relação numérica nesta ficha podem ser colocadas neste item. Na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, são inseridos os rendimentos que eles não sofrerão mais tributação, porque eles tiveram uma tributação exclusiva definitiva. Então, como é que eu sei isso? Uma das coisas que os contribuintes podem checar são os informes de rendimentos, quer sejam, por exemplo, dos bancos, instituições financeiras. Neles lá estão identificados se aqueles rendimentos sofreram tributação exclusiva. E que tipos de rendimentos são inseridos nesta ficha? São inseridos rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre o capital próprio, participação nos lucros ou resultados e outros, desde que a tributação seja exclusiva definitiva. Na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis, são declarados rendimentos que não sofrem tributação. Por exemplo, rendimento de caderneta de poupança, rendimentos referente a ganho líquido com operações na Bolsa de Valores com ações, desde que o conjunto não ultrapasse de alienações a R$20 mil no mês. Também rendimentos, por exemplo, de titular de microempresa, também rendimentos referente a lucros retirados das empresas que não sejam microempresas. Também ali aquelas pessoas que foram desligadas, receberam rescisão do contrato de trabalho, fundo de garantia, bolsa de estudo. Então, diversos tipos de rendimentos. Inclusive, uns também que são importantes, são os rendimentos referentes à aposentadoria, quer seja daqueles que têm acima de 65 anos, onde parte dos rendimentos são isentos, ou aqueles mesmos que tenham sido aposentados por moléstia grave. E todos os outros rendimentos que não haja previsão de retenção ou tributação. Existem as fichas ganho de capital e renda variável. A ficha ganho de capital, os dados dela são importados do programa Ganho de Capital, o qual é baixado no decorrer do ano anterior do site da Receita Federal. Neles são inseridos todos os dados referentes às transações que envolveram ganhos de bens imóveis, bens móveis, direitos, participações societárias e moedas em espécie. Apurados lá no programa Ganho de Capital, o contribuinte
nesta declaração anual, faz a importação dos dados e aí são demonstrados se houve o quê? Imposto a recolher ou não sobre esses ganhos. A ficha renda variável, ali são inseridos também detalhadamente operações comuns envolvendo day trade ou operações envolvendo fundos de investimento imobiliário. Na ficha dívidas e ônus reais, o contribuinte não é obrigado a declarar dívidas abaixo de R$ 5.000. Pode declarar também. Então, o que ele vai colocar aí nessas fichas? Ele vai colocar as dívidas que ele tem com estabelecimento bancário comercial, com sociedades de crédito, financiamento e investimento, se ele tiver dívida com pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas, se ele contraiu empréstimo no exterior e qualquer outro tipo de dívida e ônus reais. Na declaração de modelo completa e não na declaração simplificada, ou seja, aquela declaração que você faz a opção por usar todas as deduções legais, você pode nela fazer a opção da doação diretamente aos fundos ligados ao ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ou ao Estatuto do Idoso. Lá você fará a opção a nível de doação nacional, estadual ou municipal. Importante, você poderá doar até 6% do imposto devido. E depois de ter feito essa opção, você poderá emitir os DARFs. Então, independente se na sua declaração der um imposto a pagar ou imposto a restituir, você conseguirá fazer esta doação. Por quê? Mesmo se houve recolhimento de imposto de renda no decorrer do ano passado e nesta declaração anual der imposto a restituir, houve imposto devido. Então, você conseguirá, sim, realizar esta doação ou estas doações. Na fase final da declaração, o contribuinte deve verificar o resumo da declaração, onde ele tem uma visão geral do que foi preenchido. Ele também tem que dar uma olhada no cálculo do imposto. Por quê? Aquela opção lá, cálculo do imposto, apresenta a base de cálculo, o imposto devido, as deduções referentes a incentivos e as deduções também referente ao quê? Ao imposto pago, quer seja retido na fonte ou recolhido através de imposto complementar ou carnê-leão. E então apura-se o quê? O imposto a pagar ou a restituir. Feito tudo direitinho, ele também dá uma olhada se ele vai realizar a entrega pela modelo declaração completa ou declaração com desconto simplificado. Ele também tem que colocar as informações bancárias, quer seja para acontecer o débito automático, se ele for pagar, né? E também haver a restituição. Então, ele colocará os dados do banco, agência e conta corrente. Outra opção também que o contribuinte tem é verificar as pendências. Ele clica lá numa seta, onde apresentará os erros e avisos. Se houver erros e avisos, ele ainda faz as correções na declaração, tudo ok, então ele seleciona a opção entregar a declaração e a transmite via internet. Após a transmissão, ele poderá a qualquer momento imprimir tanto o recibo quanto a declaração através do próprio programa que ele fez a transmissão e o preenchimento, né?